primário que você fala, do curso básico. Bom dia, meus colegas do curso básico de teologia. Eu vou ler aqui a lição 4, depois eu vou fazer os temas. Bom, lição 4, texto 1, primeira epístola a Timóteo. Paulo, o experiente e veterano apóstolo, escreveu ao jovem pastor Timóteo, que estava investido em uma grande responsabilidade, o pastorado da igreja em Éfeso. Não era pouco o trabalho que Timóteo tinha a realizar: desfazer falsas doutrinas, desenvolver uma liderança madura e promover a genuína adoração. Como diz Calvino, Timóteo era jovem e não possuía ainda suficiente autoridade para refrear os homens cabeçudos que se levantavam contra ele. Havia muitas coisas em Éfeso que requeriam organização. Paulo repassa orientações normativas não somente para o bom desempenho da igreja, mas visando também a edificação do caráter do ministro. M.C. Nair diz que a chave da epístola é: para que saibais como convém andar na casa de Deus. Quem era Timóteo? Timóteo era natural de Listra. Sua mãe era judia e seu pai grego. Sua mãe chamava-se Eunice e sua avó Loide, e eram crentes piedosas. Timóteo foi salvo através do ministério de Paulo. Tornou-se companheiro de Paulo em sua segunda viagem missionária, cerca de 49 depois de Cristo. Sua ligação com o apóstolo Paulo. Timóteo foi separado para o ministério por Paulo e pelos presbíteros. Esteve com Paulo nas cidades de Troade, Filipos, Tesalônica e Bereia, permanecendo nesta última cidade até que o apóstolo o chamou para Atenas. Logo depois, Paulo o enviou a Tesalônica novamente. Quando voltou, Paulo estava em Corinto. Acompanhou Paulo até certo ponto na viagem a Jerusalém. Se Timóteo o acompanhou durante toda a viagem a Jerusalém e a Roma, não está declarado, mas aparece junto com Paulo nesta última cidade. Mais adiante, vemos Timóteo em Éfeso, onde recebera estas epístolas. Paulo o chamou a Roma com urgência, e se conseguiu chegar antes da morte de Paulo, não podemos saber. Hebreus 13, 23 faz referência à soltura de Timóteo da prisão. Sua personalidade. Timóteo era tímido e introvertido por natureza. Não era como Tito, capaz de tratar com autoridade e firmeza as pessoas que procuravam subverter a ordem nas igrejas. Não tinha uma boa saúde. Entretanto, era sincero e fiel. E Paulo o exortava a não permitir que ninguém o desprezasse por ser um jovem pastor. E que, por sua vez, não negligenciasse o dom que recebera e falasse ousadamente o Evangelho de Cristo. Timóteo e Lucas foram os dois companheiros mais constantes do apóstolo Paulo.
Timóteo o amava profundamente. Dizem algumas antigas tradições cristãs que após o martírio de Paulo, exerceu o pastorado na igreja de Éfeso e que sofreu o martírio por ordem do imperador romano Nerva ou Domiciano. Se foi assim, Timóteo teria cooperado com o apóstolo João. O contexto histórico das epístolas a Timóteo. É bem provável que Paulo tivesse sido libertado após um período de confinamento, viajado extensamente e logo depois tenha sido preso novamente, julgado e decapitado em aproximadamente 64 ou 67 depois de Cristo. Usando como base a teoria da libertação e nova prisão de Paulo, podemos reconstituir as atividades mencionadas nas epístolas pastorais, como, após sua libertação em 63, ele encetou a sua já projetada viagem à Espanha. Porém, não sabemos como foi o seu desempenho. Após sua breve estadia ali, rumou para Éfeso, a sede do seu trabalho missionário na Ásia Menor, permanecendo com Timóteo neste interim, acompanhado por Tito. Acompanhado por Tito, o apóstolo viajou para Creta, deixando-o para consolidar a obra. Após sua breve permanência em Éfeso, Paulo deixou Timóteo tomando conta da igreja e rumou para o norte, através de Troas, rumo à Macedônia, provavelmente para uma estada em Filipos, onde pode ter escrito a 1 Timóteo. Quando Paulo escreveu 1 Timóteo, tinha planos de voltar a Éfeso. Porém, quanto a isso, não tinha certeza. De qualquer maneira, Paulo seguiu até Nicópolis para passar o inverno, onde escreveu a epístola a Tito, enviando-a através de Cenas e Apolo. Quando escreveu 2 Timóteo, ele estava novamente preso em Roma e esperava que sua execução não demorasse. Sepic tem uma teoria com base em 2 Timóteo 1,15, de que lá Paulo foi preso pela última vez. É claro que não faltava inimigos a Paulo na cidade de Éfeso. De Éfeso, o grupo que acompanhava Paulo embarcou para Mileto, deixando Trófimo enfermo, e cruzando o mar Egeu, dirigindo-se a Corinto, deixando Arasto ali. Eles provavelmente continuaram até Roma, onde o apóstolo foi preso e julgado de acordo com a lei romana, que podia punir uma seita. Paulo foi decapitado na Via Óstia, fora da cidade. No período do seu julgamento, Paulo sofreu o abandono de seus próprios companheiros. Demas o abandonou. Crescente foi para Galiléia. Tito, obedecendo às suas ordens, foi para Damácia. Alexandre, o latoeiro,
causou-lhe muitos males. De seus companheiros asiáticos, somente Lucas permaneceu junto a ele. Paulo, então, escreveu sua segunda epístola a Timóteo e pediu ao seu amado filho no ministério que fosse a Roma, levando junto a Marcos, bem como uma capa que ele deixara em Troade, um carpo e alguns livros. Muito bem, já lemos toda a parte, agora vamos ao exercício. Tá? Marque V para verdadeiro, F para falso. Muito bem, a primeira questão. Timóteo e Lucas foram os dois companheiros mais constantes do apóstolo Paulo? A resposta é verdadeira. Eu marquei aqui, ó, vou mostrar. Ó. Timóteo e Lucas foram os dois companheiros mais constantes do apóstolo Paulo. Então, a primeira é verdadeira. A segunda, Timóteo era comunicativo e extrovertido por natureza? Bom, a resposta é F, é falsa. Eu vou mostrar aqui o que eu marquei. Ó. Timóteo era tímido e introvertido por natureza. Então, ao contrário, aqui é falso. Segunda é falsa. Terceira questão. Timóteo foi separado para o ministério por Paulo e pelos presbíteros? A resposta é verdadeira. E está aqui, 3, deixa eu ver, está aqui. Timóteo foi separado para o ministério por Paulo e pelos presbíteros. A 4 é, nem Lucas permaneceu junto de Paulo. Verdadeiro ou falso? Então aqui é falso, tá? Tá aqui, ó. Somente Lucas permaneceu junto dele. Muito bem. A quinta, verdadeiro ou falso, quando Paulo escreveu 1 Timóteo, tinha planos de voltar a Efésio? Verdadeira, tá? A quinta é verdadeira. Está, deixa eu ver. Eu quero ler para vocês terem certeza aqui. Quando Paulo escreveu 1 Timóteo, tinha planos de voltar a Efésio. Então, a quinta é verdadeira. Agora, a segunda questão é, sublime a resposta correta. Sublime a resposta correta. Primeira, no período do seu julgamento, Paulo, abre aspas, sofreu ou não sofreu, fecha aspas, o abandono de seus próprios companheiros. A primeira de sublinhar, tá? Tem que marcar aqui em sofreu. Tá? Paulo sofreu o abandono de seus próprios companheiros. Está aqui no livro. Ó. Paulo sofreu o abandono de seus próprios companheiros. A segunda de sublinhar é, quando escreveu, abre aspas, Filemão ou 2 Timóteo, fecha aspas, Paulo estava novamente preso em Roma? E a resposta é 2 Timóteo. Tá? 2 Timóteo, que ele estava preso em Roma. Tá aqui, ó. Quando escreveu 2 Timóteo, ele estava novamente preso em Roma. A terceira de sublinhar. Paulo pediu a seu amado filho no ministério que fosse a Roma, levando junto a, abre aspas, Marcos ou Barnabé, fecha aspas. Aqui a resposta é Marcos. Tá? A terceira de sublinhar, a resposta é Marcos. E está aqui, ó. Paulo pediu ao seu amado filho no ministério que fosse a Roma, levando consigo a Marcos. Muito bem. A quarta, Paulo foi, abre aspas, decapitado ou queimado vivo? Fecha aspas. Na via Hóstia, fora da cidade. A resposta aqui é decapitado, tá? Paulo foi decapitado. Está aqui, vamos ver. 4, aqui. Paulo foi decapitado na via Hóstia, fora da cidade.
A última questão é: Alexandre, abre aspas, o Grande ou o Latroeiro causou-lhe muitos males? A resposta é Alexandre o Latroeiro. Marque aqui, o Latroeiro. Está aqui. Alexandre o Latroeiro causou-lhe muitos males. Muito bem, espero ter ajudado a todos. A mim me ajudou bastante, que eu aprendi muito mais lendo, porque eu tive que ler umas 3 vezes para poder fazer o vídeo. Deus abençoe a todos. Espero que na aula todo mundo tire 100. Deus abençoe.